Então vamos ler, por favor, Lucas, capítulo 7, a partir do verso número 1. São 3 referências, essa é a primeira. Lucas, capítulo 7, a partir do verso número 1. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um ancião dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: este homem é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado sobre o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e digo ao outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo antes enfermo. Aconteceu pouco depois ir ele a uma cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um morto, um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades e males, expulsou espíritos malignos e deu vista a muita gente cega. Respondendo então, Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se-lhe o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não achar dúvida. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana balançando pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem com vestes ricas? Eis que os que andam com vestes preciosas, em prazeres e delícias, estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo adiante da tua face, o qual preparará diante de ti o meu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora, por favor, vá para Mateus capítulo 16, verso 13.
E chegando-se Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou a um dos seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a última referência, por favor. João 14, 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Amém. Amém. Queridos, em nome de Jesus, eu vou te pedir que tenha paciência comigo, na minha incapacidade de transmitir como eu gostaria, como acho que você merece, mas eu vou fazer o meu melhor, mas eu preciso que você preste atenção. O que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos Jesus caminhando para ir à casa de um oficial romano que ocupava Israel militarmente, mas que havia se convertido ao Deus de Israel. Este oficial, este centurião, tem um servo doente, e ele pede a Jesus que cure esse servo, e Jesus se prontifica, pela intercessão dos judeus, que deram testemunho desse centurião, dizendo: ele é um homem bom, ele nos construiu uma sinagoga, que é uma igreja, e merece que o Senhor o atenda. E Jesus se levanta para ir à casa dele, desse centurião, para curar o servo. No caminho, alguns outros servos desse mesmo centurião encontram Jesus com uma mensagem: Senhor, fiquei sabendo que tu estás vindo para a minha casa, mas eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou pecador. Eu sei que o Senhor tem poder para curar com uma única palavra. Presta atenção. Eu sei que o Senhor pode fazer um milagre com uma única palavra. O Senhor não precisa nem vir aqui em casa. Porque eu conheço a autoridade. Eu sei que a autoridade é real. Porque eu digo a um dos meus soldados: vai, ele vai. Digo, vem, ele vem. Não há questionamento. E eu mesmo estou debaixo de autoridade. Respondo à autoridade que diz para mim: vai, eu vou. Vem, e eu venho. Então, se o Senhor disser uma única palavra, o meu servo será curado. Jesus se surpreende, se permite como homem surpreender-se, e diz: nem em Israel encontrei uma fé como essa. Podem voltar. E quando eles voltam, encontram aquele rapaz que antes estava doente, curado. Num outro momento, Jesus também de caminho, passa por uma cidade cuja tradução do nome significa lugar de prazeres. Mas nesse lugar de prazeres havia alguém que sofria muito, que não tinha prazer mais na vida, porque já havia perdido o marido, era viúva, e tinha um único filho, e esse morreu. E Jesus se encontra com aqueles que vão enterrar o defunto. Jesus sente compaixão, misericórdia, se enche de ternura por aquela mulher, que não tem mais ninguém por ela, e ele para aquele enterro, toca no caixão, e ele dá uma ordem: rapaz, eu te digo, levanta-te. E aquele que esteve morto tem de volta a vida e se levanta. Irmãos, isso é maravilhoso, maravilhoso. Isso ficou famoso, todos falavam sobre isso. E de repente, alguns dos discípulos de João contam para João: olha, aquele teu primo, aquele que o Senhor batizou, ele anda fazendo milagres. Será que ele é o Messias, como o Senhor tem dito? E João Batista então diz uma coisa: vão até ele e perguntem: tu és aquele que nós estamos esperando, ou devemos continuar aguardando outro? Irmãos, numa leitura muito simples, vai parecer que João Batista duvidou. Por que João Batista mandou perguntar?
Mas eu quero te falar primeiro sobre João Batista. Não houve nenhuma dúvida no coração de João Batista. Por que não houve nenhuma dúvida? Primeiro, porque ele é o cumprimento de uma profecia que dizia que ele viria no espírito de Elias, à frente de Jesus, para abrir o caminho. E ele conhecia Jesus antes de nascer. É isso que Jesus disse a respeito de João. Esse é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro adiante de ti para abrir o caminho. Segundo, quando Jesus vem para ser batizado, João Batista vira para ele e diz assim: não sou eu que tenho que te batizar, és tu que precisa me batizar, porque eu sei quem tu és. E Jesus disse: vamos fazer como é preciso fazer, me batiza. No outro dia, dois dos discípulos de João se lembram que João também havia dito, quando Jesus ainda estava longe: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então são três afirmações de que João não tinha nenhuma dúvida de quem era Jesus. Contudo, os seus discípulos tinham dúvida de quem era Jesus. Sabe, irmãos, um grande problema de nós pregadores é que nem sempre a mensagem que nós pregamos é crida totalmente. Às vezes a pessoa que ouve pega uma parte da mensagem, não presta atenção, não está disposta a se relacionar com a mensagem toda, para que não tenha que abrir mão de alguma coisa da sua vida, quer continuar vivendo alguma coisa daquela vida passada, então rejeita intimamente alguma coisa da palavra. E os discípulos de João eram assim também, porque eles eram humanos. Mas João Batista é, por excelência, um pastor. Sabe, ele é um pastor. Porque um pastor de verdade, ele se ocupa de que as suas ovelhas estejam bem como ovelhas. Que elas estejam alimentadas, que elas estejam dessedentadas, que elas tenham paz, que nenhum predador lhes venha matar. Ele cuida de rebanho. O pastor não se ocupa de ser empresário. Um pastor não quer ser dono de grandes rebanhos. Um pastor não precisa de títulos. Sabe, um pastor de verdade, trazendo para o mundo evangélico, religioso, um pastor não se ocupa em ter um outro título. Ele não precisa da vaidade de ser chamado de bispo, de apóstolo, de pai. Ele é um irmão. Ele é um irmão que tem uma função pastoral. Ele não é pastor, ele está pastor. É a função dele, mas ele é irmão. Por isso, apóstolos escrevendo suas cartas dizem: eu, vosso irmão. João Batista não tinha monopólio das vidas das pessoas. Quer ir? Pode ir. Quer ficar? Pode ficar. Então, quando no começo lá, dois dos seus discípulos ficam tentados, olhando para Jesus de longe, João Batista diz para eles: vão até ele, conheçam. E dois daqueles discípulos de João vão até Jesus. Jesus, que está caminhando, olha para eles e diz: o que vocês procuram? E eles dizem: Senhor, nós queríamos saber onde o Senhor mora, por isso que a gente estava te seguindo. E Jesus disse: vem e vê. E a Bíblia diz: e eles foram e ficaram com ele todo aquele dia. E depois voltaram de novo e se tornaram discípulos de Jesus. João não segurou. João não tinha esse medo de perder ovelha para outro ministério. João era pastor, porque era a função que Deus lhe deu e ele trabalharia com quem Deus lhe deu. Tanto que em algum momento alguém chega e diz para ele: sabe aquele teu primo que o Senhor batizou? Ele está do outro lado do Jordão batizando. Quem escreve isso diz: se bem que Jesus não batizava, os seus discípulos batizavam. Sabe o que João responde como pastor que ele era? Importa que ele cresça e eu diminua. Um pastor de verdade, ele quer que Jesus cresça no coração das pessoas. Ele não precisa se projetar. Ele é aquilo que Deus disse que ele vai ser. E sob esse aspecto,
O pastor não tem que se ocupar se a igreja é grande ou pequena, rica ou pobre, se as suas ovelhas são cultas ou mais simples, se são importantes ou se são gente mais do povo. Ele pastoreia corações. João era isso. Então, por tudo isso, nós entendemos que não havia nenhuma dúvida no coração de João quando ele manda os seus discípulos irem até Jesus para que seja respondido se ele era aquele que eles esperavam ou se eles deveriam continuar esperando outro. Quando os discípulos de João chegam com esta dúvida, que não é de João, mas é deles, e João apenas permite que eles tenham uma experiência com Jesus, na mesma hora Jesus, presta atenção no que eu vou te falar aqui, presta atenção no que eu vou te falar aqui, na mesma hora, Jesus não responde, porque o processo dialético é um processo que comporta muitas perdas. O processo da conversa é um processo que comporta muitos erros. Preste atenção, nós temos perdas. Eu falo uma coisa, você entende outra. Isso gera conflito desde dois vizinhos, dois namorados, até duas nações. Então o que é que Jesus faz para responder? Ele cura muitos aleijados, ele devolve a vista para muitos cegos, ele expulsa muitos demônios, e eles se assustam, e eles estão ali vivendo os milagres de Jesus, não apenas vendo e ouvindo. Jesus não responde com a palavra, Jesus permite que eles tenham uma experiência com os milagres, não com o milagre. Jesus curou aleijados, Jesus curou cegos, Jesus devolveu a audição para os surdos, Jesus levantou aqueles que estavam paralíticos, Jesus abriu a mão daqueles cujas mãos estavam ressecadas, Jesus expulsou demônios bravos, demônios dissimulados, demônios escondidos, e eles viram aquilo tudo. Aí Jesus diz para eles, voltem lá, e contem para João o que vocês viveram. Jesus não disse assim, voltem lá e respondam para o João. Porque a pergunta não era do João, era deles. Agora vocês vão voltar para o João dizendo assim, agora João, nós viemos aqui para te dar a resposta da pergunta que nós fizemos. Ele é o Messias, porque nós vivemos milagres. Nós estávamos lá. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou te falar. A sua vida é um lixo se você não tem experiência com milagre. Que é isso, pastor? O senhor está sendo bravo? Não, eu estou sendo verdadeiro. Porque se você for um crente de apenas palavras, você vai ser seduzido. Porque as palavras são sedutoras. Ou você não vai crer, ou você vai ficar se achando muito importante porque você estudou, porque você conhece, você vai bater no peito e vai dizer, mas eu conheço. Sabe quantas vezes eu já li a Bíblia? Irmãos, eu tenho uma preguiça de quem fala isso para mim. Sabe quantas vezes, pastor, que eu já li a Bíblia? Eu já li a Bíblia 40 vezes. Sabe, pastor, quantas vezes eu li a Bíblia nesse ano? 3 vezes. Não, o que eu vejo é um orgulho muito grande. Se você fosse realmente uma pessoa que compreende as Escrituras, você não precisaria dar testemunho de você mesmo. Porque quem lê a Bíblia, lê para si. Irmão, a Bíblia diz que a letra mata. É o espírito da palavra que vivifica. A letra mata. Sabe o que Paulo escreve sobre isso? Para o nosso irmão Timóteo e para o nosso irmão Tito? Evita as discussões acerca da palavra, porque não servem para nada, apenas para perverter aqueles que estão ouvindo. Então veja, a sua vida vai ser um lixo, no sentido de que ela não vai mudar. Você vai ter gente doente na sua casa que vai continuar doente. Você vai ter doença no seu corpo que vai continuar no seu corpo. Você vai ouvir falar de milagres, você vai ouvir falar de cura, você vai ouvir falar de coisas extraordinárias, mas você não vai viver o extraordinário de Deus no seu corpo. Você vai estar sempre ouvindo falar de pessoas que venceram na vida,
de pessoas que fizeram um sacrifício, de pessoas que subiram um monte, de pessoas que buscaram, que creram, que lutaram e conseguiram, que triunfaram, que dão glória a Deus. E você olha e diz, mas a minha vida continua essa coisa. Os irmãos que me acompanham no nosso trabalho sabem o carinho que eu tenho com os irmãos em estado de rua. Eu cumprimento um por um. Eu abraço todos os que eu posso. Eu sento com todos, eu converso com todos, eu pego o meu pão, pego o meu café com leite, o meu Nescau, e vou lá e sento com eles, e converso com eles. E eu sempre pergunto se eles querem uma oração, e eu sempre peço um dos irmãos que estão ali para orar, seja a Meinha quando está lá, seja a Antônia, seja o pastor Zé, sempre o irmão Wesley, para orar. E eu estava conversando com alguns deles, e um disse, eu sou desviado. E o outro que estava do lado dele foi apontado por esse, que disse, esse também é desviado, e aquele também é desviado. Esse com quem eu conversava, disse para mim, eu já li a Bíblia várias vezes. E ele foi citando versículos para mim, irmãos, que nem eu tenho memorizado. E ele falou com perfeição. E ele disse, porque eu não obedeço, eu estou aqui. Porque eu não obedeço, eu estou aqui. E aí a conversa passou e ele pediu licença, foi comer de novo. Aí daí a pouco eu pedi licença para o outro e saí para conversar com aqueles outros. E esse que ele tinha apontado, estava encostado no poste, eu cheguei para ele estava tomando café, eu comecei a tomar café junto com ele. E eu perguntei para ele, será que depois do café você quer uma oração com o missionário? Eu apontei para o Wesley. Ele está ali com a missão de orar. E ele disse assim, esse é crente desviado. Ele falou assim, eu não creio não. Eu não creio em mais nada. Com a cara de amargura, eu não quero nem oração, porque eu não creio em mais nada. Eu disse, por que você não crê em mais nada? E ele disse, porque eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, mas eu estou aqui. Nenhuma das minhas orações foi respondida. Nada do que eu busquei de Deus eu consegui. Então eu não creio que Deus responde. Irmãos, olha que coisa interessante. Ele não está lá porque ele não tem bens. Eu estou trabalhando com a palavra dele. Eu não fiz nenhuma checagem do que ele falou. Eu estou tomando o que ele me disse como verdade. Ele disse, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro e eu estou aqui na rua. E nada daquilo que eu pedi a Deus, ele me respondeu. Irmão, sabe o que é isso? Isso é a falta da experiência com Deus. Isso é a falta da experiência com Deus. Porque você conhece a Deus só de ouvir. Jó, nosso irmão, depois que ele é confrontado por Deus pelo seu orgulho, pela sua vida que ele achava perfeita diante de Deus, ele diz, agora eu me vejo e eu me sinto pequeno, falei como um tolo. E aí Deus trabalha com ele o perdão, e ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu tenho uma experiência contigo. Foi isso que João Batista fez, quando enviou aqueles rapazes para perguntar a Jesus, és tu aquele que devia vir, ou ainda guardamos outro? Ele disse, vão e tenham uma experiência com ele. Deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Quando vier dificuldade na sua vida, seja doença, seja perda financeira, seja desamor, seja uma tragédia, um desemprego, uma falência, seja lá o que for, seja um problema com filho, com pai, com mãe, com marido, seja um adultério na família, seja um vício na família, não jogue tudo para cima, não reclame de Deus, não se abata, entenda que é o motivo de você buscar uma experiência com Deus. Senhor, não é o pastor. Senhor, não é a igreja. Senhor, sou eu. Eu entro na tua presença, eu venho ter uma experiência com o Senhor, eu preciso do Senhor, aqui estou eu, e eu estou vivendo agora a minha fé, eu tomo posse da minha fé, eu faço uso da minha fé, Senhor, eu profetizo e eu ajo de acordo com a profecia que eu mesmo trago, eu tenho uma posição, eu olho para trás, e eu começo a dizer onde é que eu tenho que sanear, onde é que eu tenho que consertar, eu vou consertar a minha vida.
O que é que o pescador procura e quando acha fica triste? Irmão, o que o pescador procura e quando acha fica triste? Buraco na rede. Ele abre a rede dele e ele vai procurar buraco. Tem buraco na minha rede? Por que ele fica triste quando ele encontra o buraco? Porque o peixe que ele pegou foge pelo buraco e ele entende o prejuízo que ele vem tendo na vida, porque tinha um buraco na rede dele. No momento, presta atenção, minha irmã, meu irmão, eu quero falar com você que quer vitória na sua vida. Eu quero falar com você que não quer entrar em 2026 como um crente lixo. Você que quer entrar em 2026 como um crente rico de fé, um rico de vitória, não como um crente derrotado, não como um crente que está fechando 2025 do jeito que fechou 2024, ou pior, mas alguém que vai fechar 2026 muito, muito, muito melhor do que está fechando 2025 pela fé. Não para que você seja orgulhoso, mas para que toda a honra e toda a glória seja levada ao trono do Senhor em nome de Jesus. Você precisa dizer a Deus: Deus, eu vou agora fazer com que a minha fé entre em ação. Eu quero ter uma experiência contigo. Então eu não vou me entristecer com a luta. Eu vou entender o que a Bíblia diz: tende por grande alegria quando passardes por várias provações. Como é que eu posso ficar alegre quando eu passo por provação? Se eu estou sofrendo, como é que eu vou me alegrar? Porque é o momento da decisão. Eu olho e digo assim: por que eu não conquistei? Por que eu não sarei? Por que meu marido não foi abençoado? Por que a dívida continua? Por que o vício continua? Por que eu estou só perdendo? Eu olho para trás e eu digo: eu vou olhar a minha rede. Eu vou olhar a minha rede, tem buraco na minha rede? O que o pescador faz quando ele acha o buraco na rede? Irmão, quem já costurou buraco em meia? Só eu? Ninguém? Só eu tenho meia que fura? Ah, até a Alice tem. Sandra, você já costurou também buraco em meia? Irmãos, nenhum problema. Você vai tirar a sua meia e descobre que a sua meia tem um buraco. Você pega uma agulha, pega uma linha de uma cor igual ou parecida e costura. E a meia vai continuar boa. Claro que é muito melhor você ter uma meia nova, mas às vezes você não tem dinheiro para comprar, às vezes você não tem tempo para ir comprar, ou você gosta daquela meia, porque acontece isso, não acontece? Às vezes a gente gosta de uma coisa e manda consertar, não porque a gente não tenha condições de arrumar outra, mas porque a gente gosta daquele. Tem coisa mais gostosa para um pé doente do que um chinelo velho? Já tem o formatinho direitinho do seu pé. Se conserta. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Você está fechando 2025 apertado? Você está fechando 2025 com problema de doença? Você está fechando 2025 com problema no casamento? Você está fechando 2025 tendo olhado para muito e alcançado pouco? Não se entristeça, se alegre. Porque é a oportunidade que Deus está te dando de ter uma experiência com Jesus, como aqueles discípulos de João tiveram uma experiência com Jesus. Você vai entrar, você e Deus. Olha que eu não estou dizendo aqui que o seu pastor não seja importante na sua vida. Ele é importante porque ele te ensina o caminho. Mas quem te salva é Jesus. Só Jesus. Você pode repetir comigo? Só Jesus. Pastor ajuda, pastor ensina, mas pastor não salva. Igreja é amorosa, é família, é gostoso, é bom estarmos juntos como família, mas igreja não salva. O que salva é uma relação de experiência com Jesus. Senhor, eu estou trazendo para o Senhor uma doença que está no meu corpo. Senhor, eu estou trazendo uma doença na vida da minha família. Eu estou trazendo um problema de família para o Senhor. Eu estou trazendo para o Senhor a minha vida financeira derrotada. Eu estou trazendo a minha vida conjugal, Senhor, completamente destruída. E eu quero que o teu milagre me alcance. Não porque eu queira ser servida por ti. Eu quero ser salva, eu quero ser salvo por ti. E aí você olha, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para trás. Onde que eu tenho falhado? Se dissermos que não temos pecado, mentimos. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça.
Mas que se dissermos que não precisamos dessa graça, porque não temos pecado, nisto mentimos. Irmãos, eu gosto muito de roça, gosto de roça. Se eu pudesse, eu já estava morando na roça. Acho que eu disse isso para alguém hoje. Foi para você, Wesley, que eu falei? Isso foi, né? Se eu pudesse, eu já estava morando na roça. E quando eu estou assim, estressado, e eu tenho oportunidade, eu gosto de pegar a bicicleta e ir para a roça. Eu adoro estrada de roça. E umas semanas para trás, eu estava pedalando de manhã, numa estrada, tinha um subidão, depois uma descidona. Aí eu entrei no meio de uma mata fechada, árvore de um lado, árvore do outro, e eu achei várias frutas caídas no chão. Várias frutas que eu não via há muito tempo. E aí a pessoa que estava comigo não conhecia, eu mostrei o que era, contei que fruta era aquilo, e aquela pessoa disse, eu nunca vi essa fruta. Eu falei, isso é jambo. Abre o jambo e cheira, ele tem um cheiro de perfume, e ele tem um gosto suave. E depois eu arrumei um bambu que eu achei por ali, e fui derrubar jambo e comer jambo. Até eu trouxe jambo para a Su e para o Pedro, não foi? Eu trouxe jambo, vocês gostaram? Gostou? Ele é suave, né? Suavezinho. Tem gosto de? Tem gosto de outra fruta? Depois você me conta qual é. Irmãos, mas aí a pessoa que estava comigo, que é formada em farmácia, disse assim, eu peguei a fruta e estou que como. Disse assim, olha, você vai ter que tomar remédio para matar verme. Você tem que tomar, porque você come isso desse jeito. Eu falei, você não me viu chupar manga. Eu estou pedalando, achei um pé de manga, eu vou chupar manga e vou sujar a mão, a boca e vou encher os dentes de linha. E depois eu penso, quer saber? Se tem verme a gente acerta isso depois, eu passo lá no Wesley. Acho que eu te perguntei um dia desse lá, que se tinha remédio para verme, não perguntei? Irmãos, a gente tem que uma vez por ano tomar remédio para matar verme. A gente precisa, no final do dia, e se você tem iPhone, você tem que fazer mais de uma vez por dia, colocar na carga. A gente precisa trocar o óleo do carro. A gente precisa calibrar o pneu do carro. A gente precisa estar de olho no gás, para não acontecer da gente estar cozinhando e o gás acabar. Será que a nossa vida espiritual vale menos? Será que eu tenho que ter menos cuidado com a minha vida espiritual? Então, de vez em quando, eu tenho que olhar para trás e dizer, onde eu errei? Onde eu deixei uma brecha? Onde que eu deixei um buraco na minha rede? Eu estou perdendo a bênção, é por esse buraco? Eu não vou mais deixar, eu vou costurar. Tenho falado mal de alguém, vou pedir perdão e vou parar de falar mal. Tenho deixado de pagar, comprei e não paguei, vou procurar a pessoa, se eu não puder pagar, e vou dizer, me perdoa, eu não tenho dinheiro, mas eu não esqueci, vou pagar. Se eu tenho dinheiro, eu pago. Eu fiz mal a alguém, causei dano, eu tenho que ir lá e restaurar o dano que eu fiz. Eu tenho que fechar as brechas, porque o diabo, vosso adversário, meu adversário, nosso adversário, está ao derredor procurando uma brecha, e a brecha é o buraco na rede. Então eu tenho uma experiência com o Senhor, eu fecho aquilo, fechei. Agora eu vou para a palavra, porque eu vou ler a palavra, eu vou te pedir uma coisa em nome de Jesus. Se você for e souber mexer no seu telefone, ele vai dizer para você, ele tem lá escrito quanto tempo você gasta nas redes sociais. O seu telefone te dá essa informação, estou errado, Pedro? O telefone tem essa informação, não tem? Eu vou te pedir uma coisa. Olhe no seu telefone, quanto tempo você está gastando com as redes sociais, e tira 1/4. Eu não vou pedir o mesmo tempo não, hein? Porque eu sei que você não vai conseguir. 1/4 do tempo que você gasta nas redes sociais, com a leitura da palavra e oração. Olha aqui para mim, irmão, você fechou o buraco. Agora você vem para a palavra. Nós vivemos pelas grandes promessas do Senhor. Quando o diabo vier te humilhar, quando o diabo vier rir de você, quando o diabo estiver roubando a tua bênção, quando ele estiver no teu caminho não deixando você passar, cite a palavra de Deus. Se tem uma coisa que o diabo não resiste, é que você diga a palavra de Deus, decore a palavra de Deus, ande com a palavra de Deus.
traga para a sua mente, para o seu coração e deixe fluir pela sua boca. Cite a palavra de Deus diante da dificuldade. Você já consertou os buracos, você agora está usando a palavra de Deus como o seu capacete de salvação, como a armadura, como a espada, como o sapato da verdade. Não tem diabo que te resiste, você vence em nome de Jesus. Essa é a palavra, porque eu cheguei à metade da mensagem que eu tinha para essa noite, porque eu só falei de João Batista, e eu ainda não falei de Jesus, que eu ainda tenho que falar. Queira Deus, no próximo culto, se eu ainda estiver aqui, em nome de Jesus. Amém? E se Deus assim o permitir.